Tá, Thaís, mas e o planejamento do ano? O que que tem a ver? Como que funciona? Eu planejei o meu ano e aí janeiro já tá acabando, eu senti que eu não fiz nada, socorro. Vamos falar sobre isso? Gente, o planejamento do ano, ele vai ser o seguinte, tá? Numa versão resumida aqui para você. O planejamento do ano vai te trazer uma lista de projetos para o ano em questão, ou seja, coisas que você quer concluir que demandam vários passos, que você quer concluir em até um ano. Pode ser que você conclua antes, mas no máximo no período de um ano. Dessa lista de projetos para o ano, você vai separar em duas categorias. Uma lista de projetos em andamento e uma lista de projetos em espera, em stand-by. O que, que seriam esses projetos em stand-by? São aqueles que você não precisa tocar agora, você tem que priorizar alguns antes. Esses aí, eles não podem sair do seu radar, você vai executar, mas não no momento. Então, você está priorizando. Toda semana, você vai revisar essas duas listas. Com que foco? Para a lista de projetos em andamento, você vai definir pelo menos uma próxima ação para cada um deles, para você garantir que esse projeto está em andamento efetivamente. E a lista de projetos em espera, você vai revisar para você ver se tem algum projeto que já entra na sua lista de andamento. Né? Esse que é o negócio. Você não precisa definir ações para os projetos em espera. Isso é totalmente contraprodutivo. Porque se ele já pode ter uma ação, ele poderia estar em andamento. Então, é essa reflexão que você tem que fazer semanalmente. O que tem que estar em andamento? O que tem que estar em espera? O que tem que estar em andamento tem que ter pelo menos uma próxima ação definida ali para você saber que você já pode andar com esse projeto. Quando seus projetos em andamento têm pelo menos uma próxima ação definida, no planejamento semanal você pode revisar então todos esses projetos em andamento, essas ações que você tem para fazer, e você pode inserir na sua agenda alguns blocos de tempo, ou seja, alocar um tempo num dia em um horário específico, tipo terça-feira das 9 às 10 eu vou trabalhar nessa ação desse projeto. Se você sentir que você precisa criar esse espaço na sua agenda, se você sentir que você precisa criar esse momento de concentração ali para fazer aquela atividade. Geralmente, ações que levam mais de uma hora, pode valer a pena você colocar assim no planejamento semanal como um bloco de tempo, porque não é uma coisa que você simplesmente encaixa ao longo do dia. Você precisa de um tempinho ali. Agora, tenta não lotar a sua agenda de coisas desse jeito, né? Porque senão você já sabe, fica totalmente sobrecarregado. E é importante você manter os respiros, os espaços livres na agenda, justamente para você, nesses espaços livres, entrar na sua lista de afazeres e ver que ações que você tem ali desses projetos e ações avulsas que você pode ir executando ao longo do dia. Então, a execução do seu dia vai ser esse mix entre o que está na agenda e o que está na sua lista de afazeres. Mas se você não tiver espaço livre na sua agenda, você nunca vai conseguir ir para as listas. Ao mesmo tempo, no seu planejamento semanal, se você perceber que tem alguma coisa nas suas listas que demanda um tempo maior, e você pode querer fazer esta semana, você pode inserir essa atividade na sua agenda como uma atividade planejada. E aí o que eu recomendo é que se você fizer isso, que você coloque esse compromisso com uma cor diferente, para não confundir com os seus compromissos e agendamentos que já estão ali organizados. Tá? Então, isso aqui é basicamente como que você vai trabalhar o planejamento do ano e trazê-lo para o seu dia a dia. Exemplo, suponhamos que você tem um projeto para o ano que seja entregar o TCC da faculdade. Né? No final do ano, quando terminar, você vai ter que entregar o TCC e você está no começo. Você pode, por exemplo, a sua próxima ação desse projeto é pegar as anotações que você fez na reunião com seu professor orientador e ele fez várias anotações para você modificar as perguntas da pesquisa de campo que você vai fazer como parte do seu projeto. E aí você pode colocar, então, que o seu foco da semana é revisar essas perguntas da pesquisa de campo. Então, o que você pode fazer? Você pode determinar que ali na sua agenda, por exemplo, para a sua semana, sei lá, na sexta-feira de manhã, você consegue trabalhar nessas perguntas. Aí você cria um bloquinho de tempo ali que é revisar as perguntas da pesquisa de campo. Perceba que você não vai conseguir fazer isso para todas as próximas ações de todos os seus projetos, porque o seu tempo na semana é finito. Por isso que você tem que priorizar e saber como que você vai inserir essas atividades, o que é realmente importante que você insira na sua agenda. Se você fizer um planejamento semanal efetivo, respeitando todas essas condições que eu estou colocando aqui, você vai ver que você consegue ter uma semana com prioridades muito claras, a execução no dia a dia fica muito rápida e tranquila e fácil, e você vai chegar no final da semana sabendo que você trabalhou naquilo que era realmente importante para você. Ah, Thais, mas aí aconteceu um imprevisto, porque eu tive que mudar. Gente, faz parte. Faz parte. Vamos ver como que a gente vai lidar com isso, tá? É importante manter um olhar compassivo sobre a sua execução, mas não complacente. E isso aqui é fundamental.
Porque, assim, um olhar compassivo é você olhar e entender que existem coisas que podem atrapalhar o seu planejamento que fogem do seu controle. Então, por exemplo, semana passada eu tinha me planejado para, na segunda-feira de manhã, preparar todos os roteiros de aulas da semana. Tinha um monte de aulas, então tinha que trabalhar focada ali, montando os roteiros, revisando os materiais, garantindo que estava tudo pronto para eu executar as aulas. E aí, no meio do negócio, no meio do meu período ali da manhã, explodiu o box do banheiro aqui de casa. E tava a moça fazendo faxina aqui, ela se assustou, tudo, e a gente teve que parar tudo que a gente estava fazendo para poder lidar com aquilo. Né? Então, limpar um pouco ali o banheiro, eu tive que procurar a empresa que fizesse manutenção de emergência, ligar, agendar, combinar, tá. Então, assim, eu tive que parar essa minha atividade planejada no meio para lidar com aquela emergência que aconteceu. E isso levou um bom tempo, acho que levou uns 40 minutos, uma hora, para até conseguir, tipo, ok, bora continuar o dia aqui. Se eu não tivesse colocado um respiro bem grande entre esse planejamento e o compromisso seguinte que eu tinha na parte da tarde, eu ia ficar desesperada, falando, putz, eu não terminei de planejar os roteiros das aulas e eu já tenho que ir para uma reunião. E agora, sabe assim? Como eu não encavalei uma coisa na outra, ficou um tempo, um espaço grande ali. E aí eu consegui pegar desse respiro que tinha para terminar essa minha atividade do período da manhã e ainda sobrou tempo para eu almoçar com tranquilidade. Por quê? Porque no meu planejamento eu levei isso em consideração. A gente nunca sabe quando um imprevisto vai acontecer, a gente só sabe que imprevistos acontecem. Então a gente já tem que se planejar para o não planejado. Por isso esses respiros são tão importantes. Ah, Thaís, mas aí se nada acontecer, aí eu deixei lá livre aquele tempo todo na agenda? Sim, e aí você pode escolher o que fazer com o seu tempo. Olha que maravilha. Você pode entrar nas suas listas e optar ali por alguma coisa que seja prioridade para você. Ou você pode simplesmente descansar. Ou você pode revisar o que você fez para fazer um pouquinho melhor, dar uma melhorada naquilo que foi feito. Ou, de repente, você pode antecipar alguma coisa da semana, abrindo mais espaço ainda na sua agenda. Então, essa é a liberdade de tempo que a gente busca, fazer as coisas com tranquilidade. Agora, se tiver um imprevisto, se algo não planejado acontecer e te atrapalhar, você não atrapalhou tanto assim o seu planejamento, certo? E quando eu falo que é não ser complacente, uma coisa é você ser compassivo, compreender que algo fugiu do seu controle, que você está cansado, que você teve que repriorizar, que você teve que adiar alguma atividade, que você teve que mudar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você o tempo inteiro ficar procrastinando, adiando as coisas, porque você simplesmente não se organizou, você não se organiza nunca, você não prioriza o seu sono, e aí você está sempre cansado, sabe assim? Então, só você pode fazer essa análise, essa autoanálise, para entender onde que está sendo o problema ali. Por isso que a gente falou das causas da procrastinação lá atrás, para você avaliar muito bem, para você compreender por que você está procrastinando. Que não é para você ser complacente, é para você resolver o seu problema, tá? Ser compassivo é uma coisa, ser complacente é outra.